Vamos começar. Bom, estamos ao vivo com transmissão no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E hoje é um dia diferente. Hoje nós vamos fazer essa transmissão falando sobre a chave da sabedoria de número 26, comunicação, nesses 40 dias que eu venho encarando aí de apresentação das chaves, como usar essas chaves para mudar o seu expertise, mudar o seu cenário, mudar a sua vida e trazer prosperidade com cada uma dessas chaves. E hoje é uma chave muito importante, é uma chave que trata da comunicação, como se comunicar. E para que essa live se torne interessante para muitas pessoas, vamos contribuir, gente. De que forma? Quem está no YouTube, já se inscreve no canal, compartilha e dá aquele like. Quem estiver no Instagram, eu estou acompanhando também aqui no celular, por favor, gente, segue. Tem muita coisa legal para ser apresentada para vocês, um caminhão de conhecimentos que, se vocês virarem essa chave, aprenderem, colocando em prática e repetir constantemente, vocês com certeza terão sucesso na vida de vocês. Por quê? Porque a comunicação, ela é dividida não só pelo que eu falo, mas sim por como eu falo, de que forma eu falo, com a questão da tonalidade da voz, que vai fazer essa onda, e na realidade a gente canta, assim como o movimento, que é a minha expressão corporal. Como é que eu estou falando? Eu estou falando muito para baixo, ou eu estou com energia aqui presente, nesse momento, para instruir você, para fazer você prosperar, para fazer você se desbloquear e colocar a cara no mundo. Gente, quem não estiver na internet, principalmente as empresas, vai estar fora. Quem disse isso não foi eu não, foi Bill Gates. Bill Gates deixou bem claro, só vão existir dois tipos de pessoas, né, de empresas, as que estão na internet e as que não estão. Mas, para que fique interessante, eu vou fazer até o seguinte, eu vou iniciar aqui para gravar também, e agora, ao vivo, né, e gravando, nós teremos esse conteúdo sendo disponibilizado também para vocês poderem rever. Então, falando sobre a nossa chave de número 26 do SPR, que é sabedoria, prosperidade e riqueza, nós temos a chave comunicação de número 26. O que é, William? Comunicar. Comunicar é você emitir uma informação para o receptor, ou seja, você é o emissor e transmite para o receptor, e o receptor te dá um retorno daquilo que você comunicou. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, vocês estão entendendo? E aí, os comentários que vocês vão fazer lá no Instagram, no Facebook e no YouTube vão me dar um retorno de como vocês estão vendo o que eu estou passando para vocês. E assim, eu sei se a mensagem chegou até você e você retornou. Seria como se eu pegasse a mensagem, colocasse num envelope e entregasse para você. E quando você recebe a mensagem, você me devolve o que você entendeu. Porém, a maioria das pessoas acham que a comunicação ela vai acontecer somente no momento em que você fala. Eu estou falando. E posso transformar essa live numa live chatíssima, tipo, eu estou falando aqui, é interessante. E eu vou falando nesse tom, vocês vão acabar dormindo. Ou eu boto energia, garra, falo, transmito uma comunicação. E na hora que for importante, você tem que prestar atenção. Por que será? Porque aqui eu também estou comunicando. Como? Gente, vou trazer aqui um resultado de pesquisa. Das 3 pessoas que fizeram lá o debate, lá atrás, Dilma, Aécio e a Marina. A Dilma, eu estou aqui, eu vou resolver,
Eu estou presente. Postura de líder, confiança e palavras com força. Postura do Aécio. Vou dar, vai conseguir. Postura da Marina. Por que vocês têm que fazer assim? Tá? Minha opinião, respeito a de todo mundo, dos políticos, etc. Minha opinião, que tem um parente político também respeito a opinião dele. É simples. A Dilma mostrou postura, poder, expressão forte, só que era o pior plano de governo. O Aécio tinha um plano equivalente, mas quem acredita? A Marina, melhor plano de governo, mas cadê? Por que vocês têm que fazer assim? Por que tem que ser assim? Agora, se você tirar a fala e o escutar e prestar atenção no vídeo somente como está sendo falado, você vai ver que a postura da Dilma ganhou o debate. Por quê? Porque o que eu falo é só 7%. É isso mesmo, 7%. Agora, como eu falo e o que eu estou fazendo no corpo, na minha expressão, você vê no meu rosto, você vê na firmeza. Algumas pessoas dizem para mim, William, você tem firmeza na hora que você fala, você transmite confiança. Por quê? A forma de falar. Então, naquele debate, a Dilma ganhou por isso. Mas, William, o que isso tem a ver com a live de comunicação, meu Deus? Eu não estou entendendo agora onde você quer chegar. Você vai entender nesse momento. A questão da comunicação, ela é bem simples. Tá? O que eu falo, 7%. A minha expressão de comunicação corporal, gente, 55%. Agora, e como eu falo? Como eu falo, a questão da voz, a questão da entonação, a questão de trazer atenção a vocês, 38%. Ou seja, se eu somar como eu falo com a minha expressão corporal, dá 93%. Que eu estou falando é só 7%. Só que você tem que prestar atenção, meu Deus, porque se você fizer isso, você vai fazer a diferença. E se você for um professor que estiver me escutando, testa isso na sua aula. Se você for um palestrante, se atenta mais a prestar atenção em como as pessoas estão recepcionando. E aqui eu vou contar uma história para vocês. Aconteceu comigo. Eu sou engenheiro de sistema trainer Microsoft e dei muito treinamento oficial Microsoft. Nesse momento não tenho ministrado mais. Porém, uma vez um coordenador do centro de treinamento me chamou. William, olha só, está precisando substituir o palestrante porque ele não veio. Ah, tudo bem, eu vou lá. E aí cheguei lá, uma plateia de 400 pessoas. Eu olhei, e aí, como é que eu vou fazer? Primeiro, intenção. A minha intenção era passar para o público aquilo que eles vieram buscar, que é o quê? As informações do curso. Só que eu dou aula há muitos anos, né, gente? E aí eu não iria ficar dando aula, tipo, gente, dar a palestra, gente, é assim, é assado. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a dar aula porque eu falei dos tópicos e falando dos tópicos eu comecei. Mas você, me responde isso. Mas você entendeu quando eu falei isso aqui? Olha só, tem essa questão aqui que você vai aprender no curso. E como é que você bota isso na prática? Aí, quem é que quer fazer pergunta? Ah, você? Legal! Olha, sua pergunta é assim e você aprende isso no módulo tal do curso. Olha a confiança. E aqui eu também confesso para vocês que teve 2 problemas. Primeiro, muita gente, eles tiveram que fazer muita inscrição. Agora o segundo, depois que eu terminei a palestra, fui para a minha sala. Aí na minha sala, lá já começando a aula, William, o coordenador está te chamando. Aí eu, tudo bem. Gente, só um minuto. Fui lá na sala do coordenador. Sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá? Gente. William, o que tu fez? Eu falei, mas o quê? Você não me pediu para eu ir lá falar para as pessoas, fazer a palestra? Eu fiz. Não, isso eu sei. Mas o que você fez? Não estou entendendo. Olha só, tem uma penca de pessoas que querem fazer inscrição, mas o pré-requisito deles é ter aula contigo, porque falaram que se você dando palestra desse jeito, a sua aula deve ser extraordinária. Isso é resultado. De quê? A minha comunicação. De como eu me comuniquei com as pessoas e você pode fazer isso. Você pode tirar isso de você. Ai, mas eu sou tímido. Você acha que eu já cheguei aqui da primeira vez falando? Você acha que foi fácil chegar aqui e falar assim desse jeito com vocês? Foi não, gente. No começo eu tinha um pouquinho de dificuldade, dar aquele frio na barriga. Mas ficar aqui diante das câmeras diversas vezes, como é que é?
Me dá o microfone aí que eu falo. E acabou, bota para fora. Agora, bota para fora com emoção, leva para o público, não o que você quer levar, mas qual a intenção com o público primeiro. E depois, você tem que entender que o assunto que você está falando não é para você, é para o público. E a autoridade vai fazer você fazer a diferença. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram travadas, como você, talvez esteja travado, está me escutando e está meio intrigado, né? Pois é. Quer ver um exemplo de trava que um professor tentou me fazer na faculdade? Pois bem, vamos entender. Eu já era trainer Microsoft, já dava aula de redes, endereçamento IP, os endereços IPs que são os números que são identificados cada máquina e que no futuro uma geladeira já está perto disso, já está praticamente acontecendo, vai ter endereço IP, um carro, etc, etc, etc. Então a aula aqui divide os endereços IPs em regiões, em blocos, em salas, para ficar fácil o entendimento. Tudo bem, ele está explicando e eu estou lá sentado na sala e estou fazendo outra coisa, estou lendo, até falei com a pessoa do meu lado. E aí eu olhei para o quadro, o professor explicando. Parei. E aquilo ali? Professor, pode falar. Acho que o senhor se enganou ali naquele cálculo. E aí veio a tentativa de bloqueio. Não deixem que te bloqueie. Se te bloquearem, encontre onde foi. Ressignifique, pois você simplesmente falou. Não deixem. Construam uma estrutura onde você pode. Você tem um poder dentro de você. E aí, o que aconteceu? Tá ali. Por que você acha que sabe mais do que eu? Então vem aqui e dá aula. Tem certeza, professor? Ué, você não está falando? Então tá bom. Levantei, peguei o pilô, né, o quadro branco, apaguei. Gente, olha só, vou apagar daqui para baixo porque o erro está aqui. Primeiramente, o cálculo de endereço IP é assim, assim, assim. E olha só, tem outro detalhe. Se você fizer isso na empresa, tem que fazer assim, assim, assim. Mas vamos voltar ao mundo real. Aqui, o que a gente está nesse momento. A gente tem aqui 3 salas, você tem que dividir as salas em 3. Então, esse número aqui é 3, porque no cálculo de endereço IP, você vai pegar de um conjunto completo de endereços e vai dividir ele em 3 partes. Sendo que, depois de você dividir ele em 3 partes, cada parte tem que ter um identificador. Então, se você tem 30 endereços IPs, 10 IPs para cada sala, não é. Por quê? Porque tem um IP que vai ficar para o roteador. Então, vão ser 9 para cada sala. Então, 9 vezes 3 vão ter 27 IPs para um número disponível de 30. E aí você divide dessa forma, depois você configura o roteador para se comunicar dessa forma, e aí tudo vai funcionar na sua rede. Entenderam? Então, agora me explica. Se vocês quisessem fazer para 5 redes, como é que ficaria? William, se você tem 30 dividido para 5, vai dar 6, porque 6 vezes 5, 30. Porém, cada sala vai ter que ter o IP do roteador. Então, vou ficar 5 IPs para cada sala. Então, eu vou ter um total de 25 IPs disponíveis para dar para os clientes. Entenderam? Professor, tá aqui, ó, o erro estava aqui e como se explica é assim. Tudo bem? Entreguei o pilô para ele e sentei lá no final da sala. Aí ele olhou para o cálculo que eu fiz no quadro, olhou de novo. Gente, ele está certo aqui, assim, assim, assim. E eu lá na minha sala eu fiquei. E aí sabe o que eu fiz depois no final da aula? No final da aula eu fui falar com o professor. Professor, olha só, eu não queria fazer isso aqui não, só que eu sou engenheiro de sistema trainer Microsoft e não me identifiquei na turma. Eu sou trainer, eu dou aula disso aqui em centro de treinamento oficial e eu implemento isso aqui em empresa. Vamos combinar um negócio? Eu vou assistir as suas aulas esporadicamente, o senhor me dá presença e, se eu puder, eu até ajudo o senhor. E na hora da prova, ou então se eu tiver que estudar para outra matéria, na hora da prova aqui eu venho e faço a prova. E aí a prova, o que eu fiz? Eu fiz a prova e tirei 10. Vão te respeitar por resultado, mas não deixem tentar te derrubar no seu resultado. E usem isso como aprendizado. Por quê? Porque quem ensina aprende 2 vezes. E aqui eu vou fechar esse nosso conteúdo interessantíssimo. Acredito que esteja sendo interessante para vocês. E se estiver sendo interessante, coloca aí nos comentários, gostei. Coloca aí nos comentários. Pega esse aviãozinho aí, quem tiver no Instagram, e manda para outras pessoas, para elas poderem ver esse conteúdo. Aí quem tiver no YouTube, se inscreve logo no canal e segue. Quem tiver no Facebook, curte. Cada um
usa o seu mecanismo de consumir o conteúdo da internet da forma que quiser. E não existe idade, gente. Não existe isso. Por quê? Porque quando eu comecei na informática, eu comecei com 18 anos. E quando eu comecei, eu olhei, caramba, eu acho que eu já estou velho. Um montão de gente de 14 anos, 13 anos, já dominando a informática, usando lá Pascal, usando Clipper, usando programação, né? E aí alguns assim vão dizer, pô, que linguagem é essa que ele está falando? Eu não sei o que é isso. E aí eu entro no ponto principal. Como eu aprendi informática? Se o meu exemplo servir para você, ele tem exatamente o TCP, teoria, prática e constância. TPC, teoria, prática, constância. Como é que foi? O professor estava dando aula, e beleza, primeiro dia de aula, gente, aí, pô, computador, super legal. E aí, o que veio? A explicação. Ah, é assim que faz? Beleza, fui pro computador, fiz. Era uma turma de 30 alunos. Eu fiz o meu, olhei para o do lado, ele está com dificuldade. Não, olha só, é assim, 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 é o comando tal, faz assim, assim, assim. E, beleza, funcionou, legal. Depois eu virei para o outro lado, olha só, é assim, cara, tu esqueceu isso aqui, bota isso aqui que vai funcionar, legal. Resumo, eu aprendi 3 vezes. Eu aprendi com a parte em que eu fiz, ou seja, transformei a teoria em prática. Depois da teoria em prática, eu fiz a constância com um e fiz a constância com o outro. Depois de um mês dando aula, ou melhor, assistindo aula, o professor conversou com o coordenador ficou me observando e numa das aulas ele me chamou. Vem cá, você não quer ser monitor, não? Ah, legal, posso ser sim. E aí fui para lá para ser monitor. E aí, como monitor, o que eu fiz? Pratiquei mais ainda com os alunos. E aí, o que acontece? Chegou um momento em que o coordenador me chamou, olha só, faltou um professor na sala tal, vai lá e dá aula lá para ele, já que você sabe, fala lá do jeito que você puder, porque faltou professor, eles não podem ficar sem aula. E aí eu fui para lá e dei uma aula excelente. E aí dali, ele, olha só, você não quer dar aula não? Pô, eu dou aula. E eu recebi um valor mais baixo. E aí o que eu fiz? Dei aquela aula. Aí outro professor faltou, eu fui lá, dei aula, e eu comecei a estudar o próximo assunto. E aí lembra que quando eu comecei na informática, teve um professor que me ensinou? Pois é, ele me ensinou o Word numa versão, e eu estudei com ele, depois comecei a estudar a versão mais nova. Quando eu comecei a estudar a versão mais nova, esse professor veio até a mim tirar uma dúvida. William, como é que faz mala direta nessa nova versão? Porque eu ainda não entendi direito. Não, funciona assim, 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 faz desse jeito. E de novo, peguei o estudo, transformei em prática, ensinei. E ali eu fiquei mais especialista em mala direta e de uma forma diferente de ensinar. Porque ali eu estava criando o meu método. Então, gente, na sequência, 3 meses depois, o professor que dava aula para a minha turma, porque eu tive que mudar de turma, faltou. E aí o que fizeram? William, vai lá e dá aula para a turma. Mas peraí, professor, essa aí é minha turma que eu comecei. Vai lá e mostra que você aprendeu. E aí eu fui lá e dei aula durante um bom tempo de Windows, Word, Excel, PowerPoint, os cursos de inicialização. Depois eu não estou satisfeito, tenho que progredir mais. E você também pode progredir. Por quê? Porque é só você correr atrás. Dali eu comecei a estudar mais, me transformei em um Microsoft certificado. Dali eu me transformei em trainer, saí engenheiro de sistema. Dali eu comecei a dar treinamentos em alguns lugares no país. Onde eu já fui lá para Manaus e dei treinamento para a Força Aérea Brasileira. Já fiz a implementação dos meus conhecimentos na Biblioteca Nacional. Já trabalhei na UERJ. O que me levou a esses lugares, gente? 3 coisas. Teoria, prática, constância. 3 coisas de novo. Estudar, botar em prática e botar a boca no mundo, se comunicar e constância. Fazer isso constantemente, como estou fazendo aqui nesse momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz de, nesse dia, trazer essa comunicação explicando essa chave maravilhosa, onde, das anotações que eu fiz aqui, para não deixar de falar nada com vocês, eu acho que ficou 100%, mas entendam que você tem a mensagem, você bota ela no envelope e entrega. Entendam que
estatisticamente, o que eu falo é 7%. O corpo falando são 55%. E a tonalidade de voz, os efeitos que eu dou. William, mas eu não sei fazer isso. Modela quem faz, meu filho. Por exemplo, eu tenho assistido diversos plays, já vi muito Paulo Vieira, o Pablo Marçal, o próprio Wendel Carvalho, o Jerônimo Temer, e você vai pegando as coisas desses palestrantes, que são bons palestrantes. Ser bom palestrante, né? Aquele palestrante que chega ali e faz a pessoa chorar, ou que faz a pessoa dormir, e sim que faz a pessoa entender, se envolver, sentir que aquilo é para ele. Por quê? Porque numa palestra, você não faz para você. Nesse caso aqui, essa minha palestra, eu não estou fazendo para mim. Eu acho que eu vou ter 30 segundos meus. O restante é para vocês. É mostrar um exemplo para ver se vocês se identificam com o exemplo. Então, com muita gratidão, eu finalizo essa live desejando a vocês um Feliz Natal. Que esse dia de Natal seja repleto de bênção. Que vocês incorporem em vocês o desejo de amar o próximo, de prosperar e de ajudar, pois nessa vida ou a gente está ajudando ou a gente está aprendendo. Essa é a grande realidade. Não guarda para você não, bota para o mundo. Contribui para o mundo, palavra de Paulo Vieira, contribui para o mundo e cresce, contribui e cresce, e assim você vai se desenvolver. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui me escutando e espero que vocês progridam cada vez mais.